Dia sexta-feira, estamos aqui chegando a mais um final de uma semana. Durante toda essa semana estivemos aqui no nosso momento de palavra e de comunhão. E Deus, como é sempre bom, nos abençoando, trazendo sobre a nossa vida uma palavra que pode transformar completamente a nossa vida. Como você tem pensado hoje do seu dia, pense coisas maravilhosas acerca da sua vida. É claro que às vezes somos cercados de pessoas que colocam a gente para baixo e dizem que as coisas não vão dar certo. Só que o que tem que reger as nossas vidas é aquilo que diz a palavra. Que você é a imagem e semelhança, que você é a coroa da justiça de Deus, que você é alguém especial, que Ele decidiu colocar a sua vida na terra e você não tem que ficar preso às coisas que deram errado. E simplesmente você precisa olhar para a sua vida, seguir em frente essa trajetória e essa jornada. Hoje eu vou falar sobre cara e coroa. Todos nós sabemos o significado dessa expressão. Vai valer a pena você ficar aqui até o final para entender o que o cara e coroa tem a ver com as nossas vidas. Mas antes, queria orar pela sua vida, pela sua casa, por Deus ter te sustentado durante toda essa semana. Parecia que você não iria chegar até aqui, mas como o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Ele te trouxe até aqui, Ele me trouxe até aqui, então nós somos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito. Então a minha oração é por você que acordou, que chegou, que está entrando aqui agora, que essa oração atinja a sua vida e transforme completamente o seu dia, e logo após temos a palavra. Pai, muito obrigado por essa manhã, te damos graças, que prazer, que privilégio é viver nesse tempo. O tempo onde nós temos acesso ao Teu Espírito Santo, o tempo onde nós temos acesso à Sua palavra, onde podemos sentir a Sua presença. É claro que algumas pessoas buscam resistir tudo isso que tem acontecido nas suas vidas, esquecem através de algumas pessoas mal intencionadas que se aproximam da sua vida dizendo que não vale a pena, que não é verdade, que você pode comer do fruto que Deus disse para você não comer. Mas nós estamos aqui numa posição de dependência de Ti, ó Todo-Poderoso e Soberano. A nossa vida, nossa casa, nossa família depende da Tua palavra, da Tua presença, do Teu alimento, da Tua justiça. Então, mais uma vez, Pai, abençoe a vida de todos que aqui estão. Cada um tem uma história específica, cada um passa por uma luta específica, cada um aqui estão vivendo guerras que parecem que não têm fim. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E por isso, Deus, a nossa proximidade de Ti nem sempre é para que a nossa vida seja favorecida, mas é por quem Tu és. É por tudo aquilo que o Senhor representa na terra. E como o Senhor conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro, não nos deixe Te abandonar olhando as dificuldades do presente. Porque logo, logo o Senhor vai abençoar a nossa vida. O milagre vai chegar, a provisão vai chegar, a graça, o favor, o amor. Só que se nós estivermos presos à nossa situação momentânea, dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de não continuar uma jornada contigo. Mas hoje, através da Sua palavra, o Senhor vai estabelecer um novo tempo sobre as nossas vidas. Deus, guarda a vida de cada um aqui, da família, do trabalho, dos filhos. Que o Senhor possa, Deus, nessa manhã, através dessa palavra, nos surpreender mais uma vez, como o Senhor tem feito todos os dias. Assim te agradecemos e glorificamos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, muito obrigado pela presença de todos. Hoje é um tema especial e nós vamos entender por que Deus quer falar a respeito disso. Hoje nós vamos falar sobre cara e coroa. Arthur, o que é isso? Cara e coroa. Hoje, pelo fato de a gente quase não utilizar a moeda, eu acredito que nós vamos daqui a pouco ter uma geração aí que nunca vai pegar numa moeda de R$1, 50 centavos, e vai poder ver que essa moeda tem dois lados. E no futebol, melhor dizendo, quando o juiz vai entender qual é o lado que um time vai ficar e quem vai escolher a bola, ele faz o chamado cara e coroa. Pega uma moeda,
você quer cara, você quer coroa, joga moeda. Quem escolheu cara e ganhou, escolhe ou a bola ou o lado do campo que ele vai ficar. Quem perdeu não tem praticamente nenhuma escolha, porque quer dizer, tem uma escolha sim. Quem escolheu a bola, o outro lado pode falar, não, eu quero jogar desse lado ou eu quero jogar daquele outro lado. A grande questão é o seguinte, no cara e coroa, um ganha e outro perde. Mesmo quem perde não desiste de jogar a partida de futebol. Vamos imaginar uma coisa. Flamengo e Vasco, quem é aqui do Rio, ou dependendo da sua cidade aí ou país, o seu time vai jogar. Só que aí, no cara e coroa, o Flamengo vai e perde ali. Poxa, você perdeu. Aí o Vasco vai escolher o que ele quer. Imagine se quando o Flamengo perdesse ali no cara e coroa, ele falasse assim, não vou continuar mais não, perdi, não era isso que eu queria a bola, mas como eu perdi, eu vou sair de campo e o Vasco vai jogar sozinho. Não vai. Existem coisas na nossa vida que mesmo se a gente perder, a gente precisa continuar. Mesmo se nós perder, mesmo se aparentemente parece que estamos perdendo alguma coisa, nós temos que permanecer em campo. Nem sempre quem ganha o cara e coroa vence a partida. E o cara e coroa é algo ali no particular. Existem coisas na minha e na sua vida que acontecem no particular, mas a partida em que nós participamos e entramos em campo tem uma arquibancada inteira vendo. Podemos ganhar, podemos vencer. No jogo da vida do vence e perde, do ganha e perde, muitas pessoas, pelo fato de algumas aparentes derrotas, estão desistindo de seguir aquele que pode fazer todas as coisas. Nós já vamos ao texto, mas você que está chegando agora, hoje eu estou falando sobre cara e coroa. Nem sempre quem ganha o cara e coroa vai vencer a partida. Agora, se quem perde o cara e coroa desiste de entrar em campo, automaticamente ele nunca vai saber se ele poderia vencer aquela partida ou não. Como é que tem sido a sua vida? Será que hoje você está desistindo de algumas coisas em Deus porque algumas coisas não deram certo? Ah, mas eu perdi ali, eu pensei que eu ia entrar para ganhar. Será que tudo que acontece na nossa vida é para que a gente vá ganhar ou vá vencer? Olhe para a vida de José. José teve um sonho lindo e maravilhoso e contou aos seus irmãos, foi preso, foi vendido como escravo, foi preso, trabalhou na prisão durante tanto tempo, mas nem assim ele desistiu do sonho que Deus tinha acerca da vida dele. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem viver os sonhos de Deus porque estão olhando as circunstâncias aparentes da sua vida e estão desistindo de continuar. E aí aqui nós vamos ler um texto e vocês vão entender que algumas pessoas deixaram de continuar uma vida de caminhada com Jesus porque elas não estavam entendendo o momento aparente. Como é que tem sido a sua vida? Será que hoje você está olhando assim e fala assim, Arthur, não estou entendendo nada, mas mesmo sem entender, eu confio em Ti. Pai, eu não estou entendendo porque meu marido saiu de casa. Eu não estou entendendo porque eu criei tão bem meu filho e hoje ele está nas drogas. Eu não estou entendendo porque eu estou nesse ministério há tanto tempo e algumas coisas não acontecem na minha vida. Eu não estou entendendo a perseguição que eu estou sofrendo no meu trabalho. Mesmo sem entender, permaneça, continue e não pare. Porque todos os dias vencemos ou perdemos. Só que nessa história toda, nessa situação toda de vencer ou perder, tem gente que não sabe perder. Tem gente que só pensa assim, não, eu só vim na terra para ganhar. E a gente sabe que a realidade não é essa. Então eu vou ler aqui para vocês um versículo. Hoje eu estou falando sobre cara e coroa, os dois lados da moeda. João capítulo 6, versículo 66. Vamos ler o versículo 66, depois nós vamos ir lá atrás um pouquinho para entender por que em João 6, 66 está escrito isso daqui. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Alguma coisa aconteceu, né? Você estava andando com Jesus,
e aí você ouviu alguma coisa e você falou, isso aí não é para mim não. Eu cheguei aqui com uma outra expectativa, pensando sobre alguma coisa diferente. Só que aí, ouvindo isso daí, muito obrigado, mas, tô indo embora, hein? Deus te abençoe. João 6:66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Vamos entender, então, por que alguns discípulos tornaram para trás e não andaram mais com Jesus? É uma história um pouquinho longa, mas eu vou pegar aqui de algum ponto específico para que você possa entender. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 35 de João capítulo 6. Mas já vos disse também que vos viste, contudo não credes. Todo o que o meu Pai me dá vem a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. E aí a gente começa a andar mais um pouquinho aqui, e ele volta no 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para que dele comer, para quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der à minha carne, eu darei a vida do mundo. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar este sua carne para comer? Então aqui, Jesus estava falando que ele era o pão vivo que desceu do céu e que os discípulos não comessem da carne dele, não bebessem do sangue dele, eles não tinham parte com ele. Sabe o que acontece? Logo depois, os 12, os discípulos que estavam mais próximos, que não abandonaram Jesus, entenderam que não era para pegar uma faca, cortar parte da carne de Jesus e comer. Quem continuou caminhando com Jesus entendeu que não era para furar a carne de Jesus, pegar ali o sangue e beber. Sabe o que acontece? Existem coisas na sua vida que você não está entendendo, que você vai entender depois, se você continuar caminhando com Jesus. Agora, a partir do momento que você desiste de caminhar com Ele, você está deixando de viver tudo aquilo que Ele separou para ti, porque em um determinado momento da sua vida você não entendeu a mensagem dEle. E Ele está falando ali, e aí chega no verso 66, como eu disse aqui, e antes do verso 66, aqui verso 60, muito, pois, dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? Existem coisas na nossa caminhada que a gente não vai entender no primeiro momento, só que nós vamos entender lá na frente. O que faz você hoje parar de seguir Jesus porque você não está entendendo? Como eu disse, a moeda tem dois lados. Nem sempre na vida a gente vai ganhar, a gente vai entender. Tem dia que parece que Deus não está contigo, né? Mas o que está acontecendo com a minha vida? Não estou entendendo, está dando tudo errado. Se está dando tudo errado, deixa eu desistir. E os discípulos fizeram isso no versículo 66, porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando naquele momento. Entenda uma coisa, na vida, nem tudo são flores. Seria maravilhoso se tudo aquilo que você pedisse ou quisesse de Deus acontecesse. Eu quero isso, Deus vai te conceder. Eu quero aquilo, vai acontecer. Nós vamos ter algumas perdas. Eclesiastes capítulo 3 já nos ensina acerca do tempo. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Existe tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O grande segredo disso tudo é que no jogo do cara e coroa, quando a gente perder, a gente entrar em campo e continuar para depois do final daquela partida. Você que perdeu no cara e coroa,
conseguir a vitória porque não desistiu de entrar em campo. Nós já vimos ao longo da história poucos jogos de futebol que deu chamado WO, né? O que é o WO? Quando apenas um time entra em campo. Por que o outro time não entrou? Alguns motivos. Existem situações na vida que tem pessoas que não estão entrando no campo de batalha para vencer, porque estão olhando para a sua vida e não, mas eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo. Então, Jesus, eu prefiro caminhar sem ti do que ter que arrancar um pedaço do seu braço e comer da sua carne. Os discípulos que permaneceram com Jesus entenderam que o pão e o vinho simbolizavam o corpo e o sangue de Cristo. Se aqueles que abandonaram lá Jesus, em João capítulo 6, 66, permanecessem, eles iriam entender e seria revelado o porquê que Jesus estava falando aquilo. Sabe o que acontece? Existem algumas palavras hoje que você pode estar recebendo dura, né? Poxa, mas por que está me tratando assim? Por que eu preciso ouvir isso? Não, mas está muito duro isso, essa repreensão, essa luta, essa guerra está muito dura. Eu preciso deixar, eu preciso abandonar. Nem sempre vamos vencer no conforto da vida. Existem palavras duras que nós precisamos ouvir para que a nossa vida entre na direção daquilo que Deus quer. Só que tem algumas pessoas abandonando porque perderam alguma coisa, porque não entenderam alguma coisa. E por isso, pelo fato de não terem entendido isso, abandonaram e perderam partidas brilhantes, futuros brilhantes, porque simplesmente acham que tudo na vida são flores, quando na verdade não é. Eu queria fazer um convite a você que está aqui, já te agradecendo, no meu Instagram pessoal, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, tem um link que você será direcionado para um grupo. Após essa live eu mando uma mensagem lá no grupo. Nós temos um grupo de oração, cada um coloca os pedidos ali e todos estão orando a cada dia pelos pedidos de oração, porque quando nós estamos juntos, somos mais fortes, orando uns pelos outros. Então, se você quiser fazer parte, no meu Instagram pessoal, Arthur Felipe Barbosa, tem um link lá na bio, né? Lá no iniciozinho você vai ver um linkzinho, clica ali, vai ser direcionado para esse grupo de pessoas que são apaixonadas pela palavra diária que o Espírito Santo traz para as nossas vidas. E essa live também fica salva aqui. Depois ela vai lá para o meu canal no YouTube, que também é Arthur Felipe Barbosa. São muitas mensagens lá, graças a Deus. O povo está apaixonado pela palavra de Deus, querendo resposta, querendo algo sobre as suas vidas. Então, em pouco tempo, nós passamos aí de 1.000 inscritos, tem uma galera lá muito boa, 1.400 inscritos já em pouco tempo. Então, se você quiser ter acesso a outras mensagens, corra lá. Eu queria orar pela sua vida, entendeu? Para que você entenda que as suas dificuldades hoje, circunstanciais, não são o motivo para você deixar de seguir Jesus ou abandonar o barco ou falar, eu não estou entendendo, vou chutar o pau da barraca. Não é isso. Alguns discípulos fizeram isso, outros permaneceram. Então, como foi a vida daqueles que permaneceram e aqueles que abandonaram? Quem são? Nós não sabemos. Os que abandonaram a caminhada com Jesus ficaram no anonimato, mas quem permaneceu e foi até o fim, teve e tem uma linda história construída caminhando com ele. Nem tudo nós vamos entender, mas mesmo sem entender, vamos pegar essa canção, Eu Confio em Ti, Não Vou Te Abandonar, porque se já está difícil caminhando contigo e eu não estou entendendo, imagine se eu te abandonar. E aí vem aquela palavra emblemática, né? Desde então, muitos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Essa declaração de Pedro, ela é carregada, sabe de quê? Não estou entendendo não, Jesus. Mas para mim não existe pessoa mais importante nessa terra do que o Senhor. Eu posso não estar entendendo hoje, mas amanhã eu vou entender. E de fato, foi isso que aconteceu com Pedro, né?
Era um homem difícil, um homem sanguinário, um homem que pegou a espada, que fez tantas coisas, mas em determinado momento a sua pregação converte milhares de pessoas. Sabe por quê? Deus não está preocupado com o teu momento atual. A preocupação com Deus é o teu futuro. Mas o teu futuro depende do teu presente, porque a palavra vai dizer: o presente que um homem faz alarga o seu caminho e coloca perante os grandes. O que você tem feito hoje muda a sua vida e a sua trajetória amanhã. Agora, se hoje, sem entender a guerra que você está passando e querendo culpar Deus por não resolver, você abandoná-lo, você não vai conseguir chegar lá na frente e entender o propósito dessa guerra e dessa circunstância toda hoje. Então eu queria orar pela sua vida e já agradecer a muitos que estão aqui por toda essa semana, nós estarmos começando o nosso dia com uma oração e com a palavra de Deus. Hoje, o aprendizado para mim e para você é não abandonar o barco, mesmo que não estejamos entendendo nada. Estou desempregado, meu marido foi embora, meu filho está nas drogas, meu pai ou minha mãe está doente, com uma doença incurável, não estou entendendo. Mas mesmo sem entender, eu confio em Ti, não vou Te abandonar, porque para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não abandone essa caminhada com Cristo, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo que hoje você não esteja vendo nada, a fé faz você enxergar hoje algo que não está acontecendo. Eu não estou vendo, não estou tocando aqui, nesse exato momento eu não estou tocando, mas a fé me faz enxergar lá na frente que tudo isso vai mudar, que toda essa tempestade vai parar, porque eu estou do lado da pessoa mais importante dessa terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, fiquem com essa mensagem, eu quero orar pela vida de vocês. O grupo está lá no meu Instagram pessoal, Arthur sem H, Felipe Barbosa. Clicou lá, você vai ser direcionado para um grupo. Terminando essa live, eu já boto uma mensagem lá. As pessoas têm compartilhado as suas experiências diárias e tudo aquilo que Deus tem feito nas vidas deles, porque quem faz é Deus. Nós somos apenas instrumentos do Todo-Poderoso. Então eu queria orar pela sua vida e agradecer a todos que durante toda essa semana entraram no grupo, compartilharam os vídeos nas suas redes sociais, comentaram. Muito obrigado, porque vocês estão fazendo simplesmente a propagação da palavra de Deus, e quando você faz isso, você consegue atingir outras vidas. Então a minha oração hoje é pela sua vida. Obrigado, Pai. Hoje a mensagem foi cara e coroa. Cara e coroa é uma expressão usada, Deus, no futebol, que nos faz entender que a moeda tem dois lados. E quando é feito cara e coroa, um consegue vencer e outro consegue perder. E nessa vitória, um escolhe ou o lado do campo ou a bola. Mas pelo fato aquela pessoa, aquele time que perdeu no cara e coroa, não abandona a partida de futebol. Porque nem sempre quem vence o cara e coroa vence a partida. Só que, Pai, existem pessoas nesse exato momento que estão tendo algumas derrotas aparentes, estão deixando de seguir ao Senhor porque não estão entendendo. Hoje, lá em João 6, verso 66, nós entendemos que alguns discípulos deixaram de seguir a Cristo porque não entenderam o discurso que Jesus falou, que quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não vai ter parte comigo, não vai caminhar. Então, assim, quando nós continuamos caminhando contigo, mesmo sem entender, as respostas vão chegar no tempo certo. Então hoje, Pai, existem pessoas nessa live que te abandonaram porque não entenderam um momento de luta, de dor, de dificuldade, mas hoje é o dia de essas pessoas voltarem a caminhar contigo, porque a resposta vai chegar. Enquanto estamos distante de Ti, podemos não ter respostas, mas quando nos aproximamos de Ti, a resposta chega no tempo certo, porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai que nos enviou, e essa vontade é boa, perfeita e agradável. Só que não, no momento de dificuldade, de luta ou de uma derrota aparente, nós abandonamos tudo aquilo que era até então bom para as nossas vidas. Não abandone Jesus por causa da luta, da dor, da dificuldade ou da circunstância que nesse momento
está passando sobre a sua vida. Continue a caminhada, porque mesmo sem entender, nós precisamos confiar nele. Mas lá na frente, ele vai fazer com que a gente possa entender todo o processo que nós passamos nessa jornada de caminhada com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, guarde o seu final de semana, a sua casa, a sua família, que a paz que excede todo entendimento repouse sobre ti, que todos os conflitos sejam sanados através da palavra de Deus e que Deus te surpreenda nesse final de semana para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, quero agradecer a todos vocês por essa semana, né? Estamos aí fechando mais uma jornada de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, as nossas lives de palavra e de oração. Muitas pessoas dando testemunhos e o teu testemunho vai chegar. Então aí, vai abandonar a Jesus porque está passando uma luta e uma circunstância? A partir de hoje não, né? Por quê? Porque a palavra te encontrou, a palavra te achou e a palavra vai te fortalecer a não mais desistir, porque uma luta, uma guerra e algo que você não está entendendo está chegando sobre a sua vida. Já quero mais uma vez pedir a você que puder fazer parte do grupo lá, no meu Instagram pessoal, Arthur Felipe Barbosa, aqui no Instagram tem um link, vai te direcionar para um grupo. Amanhã nós não teremos live, no domingo também não, é de segunda a sexta. Só que são tantos vídeos lá no meu canal, no YouTube, Arthur Felipe Barbosa, que você pode assistir o sábado todo, o domingo todo, e que essa mensagem aqui e as outras que estão lá possam trazer um tempo novo sobre a sua vida. Entenda essas mensagens como uma mensagem de Deus que eu e você precisamos ouvir. Então que Deus te abençoe. Segunda-feira estaremos de volta. Que a graça, o favor e o amor de Deus estejam sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.